A história dos 4 anjos caídos aprisionados no rio Eufrates é uma lenda que se espalhou por muitas tradições religiosas e culturais. Embora não haja evidências históricas para comprovar a veracidade dessa história, ela ainda é fascinante e cheia de simbolismos. Vamos explorar um pouco mais essa história e buscar algum possível versículo base. Segundo a lenda, 4 anjos caíram do céu por terem se rebelado contra Deus e foram aprisionados no rio Eufrates como punição. Cada um deles representava um elemento da natureza: ar, fogo, terra e água. Disse que eles ficam presos lá até o fim dos tempos e que seu aprisionamento pode ser sentido no mundo físico por meio de terremotos, incêndios, inundações e tempestades. Além disso, acredita-se que eles possam ser invocados por aqueles que conhecem seus nomes e que possam lhes conceder poderes sobrenaturais em troca de liberdade. Essa história é mencionada em algumas tradições religiosas e esotéricas, como o livro de Enoque, que é um texto apócrifo judaico que data do século III a.C. Esse livro fala sobre os anjos caídos e a história de Azazel, um anjo caído que foi aprisionado no deserto de Dudael. Embora não haja menção específica sobre os 4 anjos caídos no rio Eufrates nesse livro, ele é uma fonte que fala sobre anjos caídos e pode ser considerado um possível versículo base para essa história. Outra fonte que poderia ser considerada é o livro de Apocalipse, que fala sobre a batalha final entre o bem e o mal e sobre a queda dos anjos. No capítulo 9, versículo 14, há uma referência a 4 anjos que foram aprisionados no rio Eufrates. Disse ainda o 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram junto ao grande rio Eufrates. Embora essa referência não mencione diretamente a história dos 4 anjos caídos, é interessante notar que a lenda pode ter sido inspirada por essa passagem bíblica. No entanto, é importante lembrar que a interpretação de textos sagrados é complexa e requer um estudo aprofundado e uma compreensão adequada do contexto cultural e histórico. Em resumo, a história dos 4 anjos caídos aprisionados no rio Eufrates é uma lenda que se mantém por muitas tradições religiosas e culturais. Embora não haja uma evidência histórica para comprovar a veracidade dessa história, ela ainda é interessante e pode nos oferecer uma perspectiva diferente sobre a queda dos anjos. O livro de Enoque e o livro de Apocalipse são possíveis fontes que falam sobre anjos caídos e podem ser considerados como versículos básicos para essa história. Existem diversas interpretações sobre a história dos anjos caídos, e muitas delas são consideradas lendas ou mitos. Para os cristãos, a Bíblia é a principal fonte de ensinamentos e orientações, e é importante analisar as informações à luz das Escrituras para determinar o que é verdadeiro e o que não é. A história dos anjos caídos aprisionados no rio Eufrates não é diretamente relacionada na Bíblia, embora haja algumas referências que possam ser interpretadas de forma a incluir essa história. Por exemplo, no livro de Apocalipse há uma referência a 4 anjos que estão presos no rio Eufrates. Apocalipse 9, 14. Algumas pessoas interpretam essa passagem como uma confirmação da história dos 4 anjos caídos. No entanto, é importante lembrar que a interpretação de textos sagrados é complexa e requer um estudo cuidadoso e uma compreensão adequada do contexto cultural e histórico. Além disso, muitas tradições religiosas e culturais possuem lendas e mitos que são consideradas verdadeiras por seus seguidores, mas que podem não ser certificadas por evidências históricas ou científicas. Os cristãos são ensinados a confiar na Bíblia como a fonte principal de orientação espiritual, e buscar a verdade através da interpretação cuidadosa dos textos bíblicos. Portanto, a história dos anjos caídos aprisionados no rio Eufrates pode ser vista como uma lenda ou um mito, e não deve ser confiada como uma fonte segura de ensinamentos cristãos.